Graça e paz, meus amados irmãos. Hoje eu quero trazer uma reflexão para nós no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, o qual diz assim, o apóstolo Paulo ministrando aos coríntios, ele diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos deis alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Aqui o apóstolo Paulo, ele estava trazendo uma reflexão para a igreja, para que ele estava, na verdade, corrigindo a igreja, para que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo pudesse crescer, pudesse sair do estado de criança. Porque muitas vezes nós olhamos para dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade evangélica, dentro de uma congregação, e nós vemos que tem muitos membros, mas muitos membros ali ainda são crianças. Muitos membros estão ali há muitos anos, mas ainda são crianças. Ainda estão necessitando que alguém os dê leite a beber. Enquanto Paulo desejava que eles fossem mestres, que eles estivessem ensinando aos outros a crescer nessa graça e no conhecimento de Jesus Cristo, eles estavam retrocedendo, eles estavam querendo um alimento leve, eles estavam querendo leitinho, que é fácil de beber. Eles não suportavam ainda um alimento sólido, algo que viesse mais profundo, com maior revelação, com maior entendimento, com maior clareza. Eles ainda não suportavam, porque eles queriam um leitinho, eles queriam estar só crente superficial, eles não queriam ir mais profundo em Deus. E aqui o apóstolo Paulo pede para eles deixar de ser criança espiritual, para que eles pudessem não só tomar leite, mas ter um alimento mais sólido, um alimento mais grosso, um alimento que desse mais substância, um alimento que deixasse ele mais forte. E hoje nas igrejas, muitas igrejas por aí, irmão, precisam de um alimento mesmo mais forte, precisa mesmo abastecer mais os irmãos, porque ainda tem muitos irmãos que ainda é criança, que precisa desse alimento sólido, que ainda não receberam, porque ainda se comporta como criança, se comporta como crente carnais. Ai, ui, tudo dói, porque não suporta as coisas, ainda são criança, bebê, tudo, eu não fico porque a igreja é assim, eu vou sair porque é assim, eu não aguento mais porque é assim. São crentes crianças que precisam crescer, precisam aprender a comer um alimento sólido, precisa a suportar as coisas, porque ainda são crianças. Precisa que os outros dê direcionamento, que eles não querem ter a direção da palavra. Aleluia! E lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz assim, Pedro escrevendo diz assim: desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por eles vos seja dado crescimento para a salvação. Aqui Pedro está dizendo que nós desejasse ardentemente o leite espiritual, mas é no início da nossa caminhada que nós desejamos ardentemente esse leite para nos dar crescimento para a nossa salvação. Mas nós não podemos viver só de leitinho, nós temos que comer coisa mais sólida. Até mesmo quando você tem um bebê, você que é mãe de família, você sabe que o bebê se alimenta do leite materno, mas até os 6 meses, ele precisa do leite materno para o corpinho dele crescer, se desenvolver, não é assim? Mas quando chega os 6 meses, o que é dito? Que tem que dar papinha, tem que dar suquinho, tem que dar frutinha raspada, para o corpinho dele se adaptando a algo mais sólido,
algo mais que tenha mais substância, mais proteínas, outros tipos de vitamina que só o leite não tem. Então aqui, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro está dizendo que nós precisamos sim tomar leite no início da nossa caminhada, mas chega um momento que nós precisamos de um alimento mais sólido para o nosso desenvolvimento, porque o corpo de Cristo em nós precisa ser desenvolvido. Aleluia! O apóstolo Paulo traz uma repreensão para os cristãos hebreus, porque eles não tinham progredido, eles não tinham avançado, eles não tinham crescido, eles estavam estagnados apenas em uma estação. Veja que Deus ele fez 4 estações, e cada estação nós temos que se comportar em cada estação do jeito que aquela estação nos oferece. Assim é no reino de Deus. Nós nascemos de novo, somos bebê espiritual, precisamos do leite para o crescimento, mas nós também iremos crescer, nós não iremos ficar bebê eternamente, estagnado, cheio de mimimi, cheio de coisinha, não. Quando a gente cresce, a gente vira adulto e a gente amadurece no reino de Deus. Onde eles deveriam ser os mestres para ensinar os outros, eles necessitavam, o povo hebreu necessitava de leite e não de alimento sólido. Onde já se viu isso? Então, no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 13, diz: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Olha aí. Inexperiente na palavra. Inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Inexperiente na palavra de Deus, que não sabe discernir o certo do errado, que não sabe discernir a justiça de Deus e a sua fidelidade, que não sabe discernir como Deus é, o que Deus faz, como Deus age. Aí fica cheio de contradições, fica cheio de mimimi, porque ainda não cresceram espiritual, ainda são crianças no reino de Deus, precisando se alimentar de um alimento mais sólido. Para quê? Para que o alimento dê a eles substância e eles cresçam. Mas o alimento sólido é para os adultos. Então, quando você sai da fase de criança, que você chega à fase de adulto, aí você vai comer um alimento sólido, você chega a ser adulto. O alimento sólido é para pessoas adultas, que sabem discernir tanto bem como mal. Para aqueles que pela prática tem as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O adulto, ele exercita a mente com a palavra de Deus, constantemente, para que ele saiba discernir tanto o bem como o mal, porque a mente dele está exercitada na palavra. Todo dia ele tem um exercício diário na palavra de Deus. A sua mente está sendo treinada, está comendo alimento sólido, está se abastecendo, está ficando a cada dia mais forte no Senhor. Aleluia! E em 1 Pedro 3,18, Pedro diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para nós crescermos na graça e também no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo diz que nós nos fortalecesse no Senhor e na força do seu poder. E aonde é que está o poder de Deus? Na palavra de Deus. Mateus, capítulo 22, versículo 29, Jesus disse: errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. A palavra é o poder de Deus. As Escrituras é o poder de Deus. Essa palavra nos fortalece. Essa palavra nos dá força. Essa palavra nos faz crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Para que nós possamos aprender a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Então, Deus convida nós a avançar, a progredir,
Nós fomos chamados para o reino de Deus não para ser criança. Nós fomos chamados para o reino de Deus, para nós crescermos na graça e no conhecimento, para que nós pudéssemos, através da nossa vida, produzir frutos para o reino de Deus. Então, o conselho de Paulo nas cartas paulinas, nas cartas de Pedro, que é as cartas universais para nós hoje, para a igreja de Cristo, para o corpo de Cristo, se alimentar e aprender daquilo que Deus quer para a sua vida e para a minha vida, é nós exercitando a nossa faculdade mental através da palavra de Deus, que é o poder do Senhor. Lendo ela, estudando ela, tentando conexão com ela e Deus para haver revelação no seu espírito e você receber o quê? Conhecimento daquilo que você está lendo. Então a vontade de Deus, meu irmão e minha irmã, é que nós venhamos crescer nessa graça e no conhecimento. Para de ser criança. Para de usar fraldinha. Para de querer chupetinha com açúcar na boca. Para de querer leitinho na mamadeira. Não, não, não. É tempo de você avançar. É tempo de você crescer. Porque se você não decidir crescer, querer ser sempre criança, você nunca vai chegar onde Jesus quer que você chegue. Você nunca vai alcançar o alvo na sua vida, porque você está querendo ser bebê, ser carregado no colo pelos outros, os outros carregar você nos braços, pegar na sua mão para andar, porque você é bebê. Querer que os outros lhe dê leitinho na boca, chupetinha para chupar, tudo você chora, é cheio de mimimi. Você está fazendo parte de um ministério, você está numa congregação fazendo parte do ministério com atitude infantis, com atitude de criança. Então cresça. Saiba que Deus é o maior interessado, que você venha crescer, que você venha dar fruto para o seu reino. Por isso que Ele deixou instruções divinas. Ei, para de querer ser criança, rapaz. Tu já cresceu, olha o teu tamanho. Para de ser criança, mulher. Olha o teu tamanho. Chega, para de mimimi. É hora de desfrutar das maravilhas do Senhor. É hora de desfrutar das verdades do Senhor na sua vida. Reclama porque nada acontece comigo. Porque com os outros acontece comigo, não. Ei, aquele que você vê acontecendo, aquele busca Deus, aquele tem comunhão, aquele quer mais do Senhor, aquele deseja ardentemente estar perto de Jesus, aquele arde dentro dele o desejo de estudar a Bíblia, de aprender mais do seu Senhor. Aprender mais do reino que está. Quando a pessoa vai trabalhar em um certo departamento, a gente faz um curso, a gente vai aprender o que é feito ali, para a gente aprender a manusear os equipamentos, para a gente aprender a função que faz ali e como se produz naquele lugar. Então, como é que você pode entrar no reino de Deus e estar inserido no reino de Deus, injetado na videira verdadeira, mas não querer aprender da palavra? Não sabe nem onde está o livro da Bíblia. Não sei quantos anos de crente. É bom aprender, porque Jesus disse, meu irmão, minha irmã, foi Jesus quem falou: errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, no Velho Testamento, Deus diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Porque você não quer me conhecer, você também não vai poder ser sacerdote sobre minha casa. Olha aí. Por falta de conhecimento de Deus, o povo é destruído. Porque você precisa aprender do reino que você está inserido. Você precisa aprender de onde você está. Não é Deus que já deixou o manual escrito para você ler e entender? Você é quem tem que fazer a sua parte, porque a parte dele ele já fez. Naquela cruz ele morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Ele morreu para nos dar vida eterna. Ele levantou do seu trono e veio para a terra como homem. Para quê? Para nos fazer mais que vencedores. Para nos tornar os seus filhos. Para que nós pudéssemos vir para a terra usufruir do seu melhor.
Eu declaro você aprendendo a palavra de Deus, você usufruindo da palavra de Deus, ardentemente ardendo o desejo pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém.